Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido pela Supercanal TV, pela UNEC TV e pela TV Sistec. Também é disponibilizado nas redes sociais. Além das cirurgias reparadoras, muita gente procura satisfazer a um padrão de beleza pré-estabelecido, recorrendo a cirurgias plásticas. Antes considerados coisas de mulher, esses procedimentos são cada vez mais procurados também pelos homens, que se deixaram levar pelos encantos da vaidade. Mas até que ponto modificar o corpo para ficar belo vale a pena? Nosso entrevistado de hoje vem se tornando referência na região quando o assunto é cirurgia plástica. Ele é filho dos caratinguenses Ivonete de Castro Barbosa Gonçalves e Delberto Gonçalves, o Beto da farmácia. Ele cresceu na cidade e se mudou em 2003 para estudar em Juiz de Fora. De volta a Caratinga, atualmente ele integra a equipe de médicos do Hospital Irmã Denise, do Cazu. Ficou curioso? Não sai daí, nós voltamos já para falarmos com esse convidado nosso mais que especial. Muito bem, vamos ao primeiro bloco do Começo de Conversa, um programa transmitido pela Supercanal TV, pela TV Sistec e pela UNEC TV. Vamos agora ao quadro Você na Tela do Começo de Conversa. Meu nome é Renata Ferreira, trabalho no Grupo Unipaz. Quero parabenizar o Dr. Eugênio e toda a equipe do programa Começo de Conversa. Um forte abraço. Nossos agradecimentos e o nosso abraço à Renata Ferreira, funcionária da Unipaz. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa enviando seus comentários, a sua sugestão ou seu recado, através do endereço começodeconversa@uol.com.br ou enviando o seu vídeo através do WhatsApp 033 98899 2831. Eu vou repetir, 033 98899 2831. Ele atua como cirurgião plástico, ajudando a melhorar a autoestima de muitas pessoas. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Delberto Barbosa Gonçalves. Doutor, prazer muito grande, muito bom recebê-lo aqui nos estúdios da UNEC TV. Muito obrigado pelo convite para participar do seu programa. O senhor que foi aluno da Jairo Grossa, é isso? Isso. E mantida pela Fundação Educacional de Caratinga. E hoje está trabalhando na Fundação Educacional de Caratinga. Exatamente. Que sensação bacana, né? Bom para a Fundação, pelo menos, ter um ex-aluno seu trabalhando lá no Hospital Irmã Denise. Isso, na verdade eu estudei na Escola Professor Jairo Grossa minha vida toda até o ano de 2003, que foi quando eu mudei para fora para iniciar os estudos da minha formação profissional que eu tenho hoje. E foi muito bom a experiência de ter estudado na Jairo Grossa. Lá eu fiz muitos amigos que mantenho até hoje, tenho contato com vários dos professores que trabalham lá ainda até hoje, vou lá de vez em quando. E é uma satisfação muito grande poder reconhecer a escola como a base da formação da profissão que eu exerço hoje. Encontra com a dona Mira de vez em quando? Encontrei com ela ontem. Ela não puxa mais a orelha, não. Não, né? agora não. Ela puxava, né? Porque na época que eu estudava lá, ela foi a diretora, durante todo o tempo que eu fui aluno da escola. Ela recebeu o aluno na porta, né, da escola. Recebia na porta. E dando tapa na orelha dos meninos. Tinha que usar tênis preto, cadastro preto e meia branca, sem detalhe em volta. Não podia ter nenhum desenho na meia. E se atrasasse, ligar para o pai ou para a mãe para falar: cadê o menino que não chegou aí? Né? Dona Mira, gente boa demais. Mas tem toda essa importância na formação, né? Com certeza. Com certeza. E por que Juiz de Fora? Na verdade, quando eu optei por mudar para fora de Caratinga, o pessoal na época ia muito para Belo Horizonte ou Juiz de Fora. Eu já tinha vários conhecidos que moravam em Juiz de Fora. E Juiz de Fora é uma cidade menor do que Belo Horizonte, eu ainda era adolescente, e meus pais optaram por me mandar para lá pela facilidade de não morar numa capital assim de cara, para quem foi criado em Caratinga. E lá atendia bem, porque tem a Universidade Federal, que era o meu grande desejo de passar numa faculdade pública. E eu fui para lá por esse motivo, mas por facilidade a distância é a mesma de Belo Horizonte, praticamente a mesma, né? É uma cidade muito boa, né? Eu morei em Juiz de Fora, uma cidade muito boa. Bacana demais. Uma cidade grande, né? Sem ter todos os vícios de uma capital, né? E sem ser também interiorana demais, a cidade bacana, né? E uma faculdade muito boa lá, a Federal de Medicina, muito bem reconhecida. E a cirurgia plástica, porque aí o senhor terminou fazer medicina, a escolha pela cirurgia plástica.
Na verdade, quando eu entrei na faculdade, desde o primeiro período eu gostava muito de anatomia. Aí eu fui monitor de neuroanatomia um ano, depois fui monitor de uma outra anatomia, cabeça e pescoço, e eu ficava muitas horas no anatômico dissecando os cadáveres, eu tinha muito interesse pela anatomia em si, a parte de musculatura, vasos, nervos. Então, desde o início da faculdade eu já sabia que eu queria a área cirúrgica e não clínica. E o gosto pela cirurgia plástica foi surgir bem no final da faculdade, já na residência de cirurgia geral. E quando a gente termina a faculdade de medicina, a gente faz uma residência de pré-requisito para a especialidade. É a clínica, né? Não, que é a cirurgia geral, no caso da cirurgia plástica. Isso. Tá. Aí, esses 2 anos de cirurgia geral, eu tive contato com todas as especialidades médicas cirúrgicas. Urologia, plástica, aparelho digestivo. E nesse tempo, eu morava em São Paulo na época, eu fiz residência lá. A residência fez em São Paulo. A de geral foi. E eu optei por plástica depois de ter tido contato com todas as especialidades. Na verdade, são então 4 anos. Não, são 5 anos. São 5 anos. São 2 de cirurgia geral e 3 de cirurgia plástica. E mais 6 de medicina antes. Tá. Sua família continua aqui em Caratinga. Isso. Voltou por conta disso? Não, na verdade, eu voltei para cá primeiramente pelo convite de dar aula na faculdade de medicina, né? Eu finalizando a residência lá em Belo Horizonte, eu ainda atuo em Belo Horizonte, eu fico uma parte do tempo do mês lá e outra parte aqui. E eu fui migrando para Caratinga através de oportunidade de mercado mesmo e de rever as pessoas que eu conhecia há muito tempo, porque atualmente eu ainda moro em Belo Horizonte. Lá a cidade é muito grande, eu já fiz muitos amigos lá, mas a oportunidade de fazer a vida no interior eu ainda acho que ela é bem mais atrativa a longo prazo. O senhor então estava atuando aqui na faculdade, no Hospital Irmã Denise, mas morando em BH. O senhor vem, passa aqui uns dias e volta para Belo Horizonte. Na verdade, atualmente eu estou ficando mais aqui do que lá. É. Porque eu fico aqui uma semana inteira e uma semana inteira em Belo Horizonte. Às vezes 2 semanas aqui e uma lá. Porque agora eu estou atuando bem mais aqui na cidade. E a tendência é que aumente mais e eu venha para cá definitivamente. Realmente. Vai ser bom para Caratinga. O senhor trabalha com cirurgia reparadora e com a cirurgia estética. Isso. Se for colocar um percentual aí, o que pesa mais? Quer dizer, onde o senhor atua mais? É na estética ou na reparadora? Na estética. Eu acho que estética. é 90% estética e 15% reparadora. Reparadora, né? Doutor, o que leva as pessoas a buscar a felicidade através do espelho? Atualmente as pessoas têm procurado mais qualidade de vida e uma vida mais saudável. Isso inclui não só a aparência física, inclui alimentação, atividade física. Hoje em dia as pessoas querem viver mais e com qualidade, ninguém quer envelhecer. Então o que faz as pessoas procurarem a cirurgia plástica é essa vontade de se sentir bem o tempo todo. E se sentir bem não é só a aparência estética, é a alimentação, é a autoestima, é o dia a dia, são atividades físicas. Então esse conjunto de fatores faz com que as pessoas apareçam cada vez mais nos consultórios de cirurgia plástica. E além do mais, o povo brasileiro é muito vaidoso. Atualmente o Brasil ocupa novamente o 2º lugar em números de cirurgias plásticas no mundo, perde só para os Estados Unidos, que é um país que é até mais populoso. Em 2014, acho que 2013, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos. Então, assim, a mulher brasileira gosta muito de cuidar do corpo. E isso é bom para todos nós, né? O povo brasileiro é conhecido como um povo bonito, tanto aqui como fora. E tem toda uma questão também da autoestima, né? E cultural, né? O brasileiro gosta do corpo. Agora, e a mulher? A cirurgia, o que ela procura mais ainda é colocar o silicone e fazer abdômen? Na verdade, assim, o volume maior de procura no consultório é contorno corporal. Isso inclui a mamoplastia, às vezes só aumentar, ou então às vezes tem que fazer reposicionamento da areola, com silicone e a lipoaspiração. Os 2 procedimentos mais procurados são esses, lipo e mama. E em terceiro lugar vem abdômen. Tem N outros procedimentos na face, e pálpebras e por aí vai. E é possível, quando fala em face, e a gente fica olhando essas atrizes das novelas, né, das diversas redes de televisão, e algumas elas ficam irreconhecíveis, né? A gente tem cantoras aí, não vamos citar nome, mas virou outra pessoa. E algumas ficam feias demais da conta, né? Mas essa necessidade de estar esticado, né? A mulher não quer ruga. Na verdade, assim, eu acho que a paciente não deseja envelhecer, mas todo mundo vai envelhecer. Isso é inerente do ser humano. O que é interessante na cirurgia plástica, ela vem para ajudar o envelhecimento com qualidade. A pessoa, quando procura o consultório com 60 anos, ela não tem que parecer 30, 40. Ela tem que parecer uma paciente mais madura, mas sem traços de cansaço, sem traços de envelhecimento precoce.
E isso tem que tomar muito cuidado, porque o médico ele tem que ter um bom senso ali de tatear junto com o paciente qual o resultado aí que pode ser proposto numa cirurgia sem exageros. Eu acho que o grande ideal é você fazer um procedimento que deixe a pessoa mais bonita, que fique interessante, mas sem parecer que ela proposta muito artificial, muito exagerada. Acho que isso aí não é tão legal. Nós estamos falando aí que as mulheres procuram, sim, da cultura, né? Querer ficar mais bonita, querer ficar mais nova. O homem também começou a procurar o cirurgião plástico. Na verdade, o crescimento pela população masculina, por homens no consultório, tem aumentado muito. Porque eles desejam, a maioria deles, fazer lipoaspiração. Alguns deles têm um pouquinho de aumento mamário, que a gente chama de ginecomastia, que a gente corrige. E também muitos deles querem colocar prótese. Hoje em dia tem como colocar prótese no peitoral, prótese na panturrilha, bíceps, quadríceps, em N lugares. Mas a procura maior pelos homens ainda é a lipoaspiração, porque às vezes o homem, quando é mais vaidoso, às vezes ele perdeu peso, emagreceu, mas sempre fica um culote, nézinho, umas gorduras localizadas que com academia e dieta não sai, infelizmente. É uma gordura que fica bem localizada. Você vai no bisturi mesmo, então na lipoaspiração. Vai na vai na cirurgia. Quer dizer, então o sujeito mesmo. Preguiçoso, ele não precisa nem enfiar para a academia mais não. Ele vai lá, coloca bíceps, tríceps, coloca tudo. Na verdade, assim, essas próteses masculinas é para simular a musculatura. Às vezes o paciente quer ter uma musculatura muito avantajada e o corpo às vezes não consegue chegar naquele resultado que ele deseja, dá para fazer aumento com prótese, é tranquilo. Bacana. A conversa é muito boa, doutor, vamos ter que fazer um rápido intervalo. Tá bom. Você não sai daí, nós estamos falando com o doutor Edalberto, ele que é cirurgião plástico, segundo bloco, vai pegar. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do Começo de Conversa. Hoje recebendo aqui o doutor Edalberto Barbosa, ele que tem cuidado da aparência do caratinguense. Doutor Edalberto, nós estávamos falando aí sobre a cirurgia, o senhor falou sobre a lipoaspiração, e aí tem uma dúvida que ela é comum a todo mundo. Para fazer lipoaspiração, quer dizer, a pessoa tem que estar magra, a lipoaspiração é para emagrecer alguém? Não. Então, uma pergunta ótima que você fez. Na verdade, nenhuma cirurgia plástica promove o emagrecimento. Por isso que eu falei no primeiro bloco que hoje em dia o brasileiro ele está com um novo estilo de vida, uma nova meta para a satisfação do bem-estar, que envolve emagrecimento, exercícios físicos com rotina, uma alimentação mais saudável. Com isso, o paciente consegue se manter dentro de um peso mais estável. Então, a cirurgia plástica, como eu falei agora, não promove emagrecimento, ela muda o contorno corporal. Então, a lipoaspiração, o grande objetivo dela é retirar gorduras localizadas na região dos flancos, nas costas, nas coxas, no abdômen. Então, o paciente não precisa estar magro para fazer a plástica, ele tem que estar dentro de um peso habitual. Porque se ele estiver muito acima do peso, a gente não consegue dar um contorno corporal adequado, porque não tem como você fazer a lipoaspiração de toda a gordura. Tem um percentual que é preconizado, isso varia de acordo com o peso e a altura de cada paciente. Muito bem. E agora falando da cirurgia plástica facial, a gente percebe, quer dizer, tem conhecidas minhas e você percebe isso na mídia também com as atrizes, e às vezes a pessoa chega e totalmente modificada, às vezes nem está bonito, está feio, mas com o passar do tempo, eu não sei se a gente que acostuma com a cirurgia ou se a pessoa com o próprio envelhecimento da cirurgia, ela vai se adequando. Existe isso, não? A pessoa às vezes está esticada demais. E daí a pouco você vê que entra numa normalidade. E a gente que acostumou, o organismo é que se adapta a isso. Na verdade, depende da fase da cirurgia. Porque quando a gente faz uma cirurgia plástica na face, em qualquer parte do corpo, o paciente fica com edema pós-operatório, dependendo da cirurgia, até alguns meses. Aí depois de um tempo, quando a cirurgia, os pontos secam, a pele acomoda e a paciente volta a ter um aspecto mais natural, que foi aquilo que eu falei no primeiro bloco. Eu acho que a cirurgia plástica sem exagero, dando um envelhecimento natural, modificando o corpo de forma mais consciente, eu acho que é o ideal. Algumas atrizes e atores eles preferem, por exemplo, não fazer a cirurgia. E aí nós temos dois exemplos na televisão brasileira, que é a Laura Cardoso, né?
e Fernanda Montenegro, que são duas senhoras que estão, me parece, na mesma fase de idade, só que uma é bem enrugada, né? E a outra menos, quer dizer, tem algum procedimento ali que não tenha sido cirurgia plástica, mas que... Porque a Fernanda Montenegro está uma mulher muito bonita para 90 anos. Então, na verdade, foi aquilo que eu comentei com você. A procura por cirurgia plástica hoje em dia aumentou muito porque o paciente ele quer estar bem consigo mesmo. Mas o estar bem consigo mesmo não quer dizer obrigatoriamente que ele tem que submeter a alguma cirurgia plástica. No caso que você citou da atriz Fernanda Montenegro, ela teve um envelhecimento saudável, ela é uma paciente magra, é uma paciente que deve estar sempre em contato direto com os cuidados da sua saúde. Não ficou naquele de encolhe e estica, né? Engorda e emagrece. Isso Vai muito da genética do paciente também. Disso. Ela tem uma genética muito favorável, né? Pela idade, ela está muito bem, está atuando muito ainda. Está muito bem. Muito bem. Doutor, o que é belo para o senhor? Na verdade, a palavra belo não tem uma definição específica. Às vezes, o que é belo para mim, para você pode não ser e vice-versa. Então, o conceito de belo é aquilo que cada um julga como ser belo. É claro que uma cirurgia plástica que muda o contorno corporal de uma paciente, na grande maioria das pessoas é considerado como belo. Então, por isso que cada paciente é tratado de forma individual. Às vezes uma paciente chega lá, ela quer uma prótese mamária muito grande, às vezes outra quer uma prótese muito pequena. Então, o julgamento de belo é feito por quem está lidando com a situação. Às vezes o conceito de belo para mim não é para o paciente. Mas aí, na hora de fechar a questão de oficializar mesmo que a cirurgia vai ser feita, o médico interfere nisso, quer dizer, a paciente chega e fala, doutor, eu quero tirar tudo, não quero ficar com nada, eu quero que o senhor corte aqui, corta ali, porque eu quero botar tantos mililitros de silicone, sei lá. O médico interfere nisso, vai falar, sugere, por exemplo, não, você devia colocar menos, devia cortar menos aqui, ou ele faz o que o paciente quer? Não, na verdade é o seguinte, a gente tenta não interferir porque o paciente tem que expor o desejo dele. Então, o que eu particularmente faço? Quando o paciente vai na primeira consulta, eu peço que ele fale tudo o que ele deseja, o que ele espera de uma cirurgia plástica, se ele já viu cirurgias semelhantes à dele, tudo isso antes de examinar o paciente. Se for silicone, quanto que ele gostaria de colocar, o que ele gostaria de fazer. Aí depois que eu faço o exame físico, eu explico a cirurgia, eu traço uma perspectiva de resultado. Às vezes o que o paciente quer fazer é aquilo que pode ser feito. Agora, se ele quer fazer alguma coisa que não pode ser feita, a gente orienta, mas a gente nunca induz o paciente a fazer uma cirurgia plástica em outro lugar que ele não citou, porque tem que ver o desejo individual de cada um. Então, a partir do desejo do paciente manifestado na consulta, aí a gente vai traçando planos e táticas cirúrgicas. Até porque o resultado, quer dizer, quem tem que ficar satisfeito com o resultado é ele mesmo, né? Agora você perguntou, eu quero pôr tantos mililitros. Às vezes o paciente quer colocar uma prótese muito grande, que a caixa torácica não comporta, pode ser que fique um resultado exagerado, e a gente orienta e conversa. Se for um tamanho que não dá para colocar, fala, não dá. Mas se for um tamanho que vai ficar grande, eu falo, olha, pode pôr, mas vai ficar assim, vai ficar desse jeito, vai ficar grande, vai ficar tal. Aí o paciente junto com o médico, a gente chega num consenso. E não tem essa preocupação, por exemplo, do médico que depois do resultado final, né? E aí as pessoas, de repente não ficou bom porque foi uma escolha do paciente. Mas aí quem olha, vira e fala, nossa, quem fez essa plástica com você? Foi o fulano de tal. É uma coisa meio complicada, né? Porque o paciente dificilmente vai assumir, mas eu que quis a prótese desse tamanho, né? Mas depois que eu te falei, na verdade, quando tem uma prótese muito grande ou muito pequena, se eu julgo que vai ficar bom, aí a gente faz. Mas se for um tamanho que passa do limite estético de uma cirurgia, eu falo, não indico, aí isso aí não tem como. Prótese no bumbum, mulher tem colocado? Tem, colocado muito. Para aumentar a bunda? Para aumentar o bumbum, porque a prótese de glúteo ela é indicada para pacientes mais magras, que não tem volume no glúteo. E então, assim, dá um contorno bem diferente, porque atualmente a maioria das pacientes, a brasileira tem bunda, né? Isso é a genética do nosso povo. Então, às vezes, quando a paciente vai fazer uma lipoaspiração nas costas, a gente tira a gordura que é lipoaspirada nas costas e injeta na bunda, no bumbum. Aí não é prótese, aí não é a lipoenxertia glútea. Entendi. Essa técnica foi até inventada por brasileiros. Lá nos Estados Unidos, eles se conhecem como bunda brasileira, que começou aqui no Brasil a técnica e o uso cirúrgico de injetar gordura no bumbum. Ele não substitui a prótese porque são propostas distintas, diferentes.
A gordura no bumbum só dá um contorno ali naquela parte mais alta, aumenta o contorno da bunda, mas não dá o volume que a prótese glútea dá. Então, a paciente, quando a gente vai consultar, a gente explica o que pode ser feito. Mas a grande maioria dos pacientes querem colocar apenas gordura. A procura por prótese no glúteo aumentou muito, mas não é... não é corriqueira, não aparece toda semana, por exemplo. Mas aparece gordura, sim. Gordura todas querem pôr quando faz lipo. E aí tirar... aproveita, tira daqui e coloca coloca aqui. lá. Ali. É interessante. Que é a lipoescultura que eles falam, a grosso modo, que tira gordura de um local e injeta em outro. Muito bem. Como é que o senhor tem visto a indústria da beleza, doutor? Então, a indústria da beleza hoje foi aquilo que eu comentei. É uma indústria que veio para melhorar a autoestima de muita gente. Mas em muitos momentos eu acho que ela é um pouco agressiva, porque às vezes ela oferece muitos tratamentos para coisas muito semelhantes e os pacientes ficam até um pouco confusos. É por isso que sempre tem que procurar um cirurgião plástico para fazer uma consulta detalhada. Porque hoje em dia, com o avanço dos meios de comunicações, Google, televisão, os pacientes chegam no consultório já com muitas ideias do que é uma cirurgia, do que pode ser feito, e às vezes essas ideias são transmitidas de forma incompleta ou de forma errada. Então tem que tomar muito cuidado com o procedimento que você deseja fazer e principalmente com o profissional que você escolhe. Porque nem sempre aquilo que você quer fazer é aquilo que vai te dar um resultado que vai te agradar, não vai te trazer nenhum tipo de risco. Então é muito complicado o paciente obter informações sobre estética só através de meios de comunicação ou através de profissionais que não são habilitados para esse tipo de serviço. E também tem profissionais e profissionais, né? Tem muito 1,99 por aí, né? Tem muito como na educação, né? Você tem cursos bons e tem a turma que oferece aí curso de qualquer jeito, 1,99. E cirurgia você vê também nos jornais, né, oferecendo aquilo a preço de banana. Exatamente. Certamente é um caso mais arriscado, né? A pessoa tem que tomar muito cuidado com isso. Nós vamos fazer um rápido intervalo, doutor. Você não sai daí. Nós voltaremos para o terceiro bloco, doutor Edalberto. Nós estamos falando sobre cirurgia plástica. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o Começo da Conversa. E você que chegou aí agora vai poder acompanhar o terceiro e último bloco de uma sensacional entrevista com o doutor Edalberto. Ele que é um caratinguense que se tornou médico, cirurgião plástico e já é referência na região quando o assunto é cirurgia plástica, reparadora e estética. O doutor Edalberto que é casado com a doutora Marisa Carla de Paula, é isso? Isso. Médica? Isso, a minha dermatologista. Isso, a minha esposa é médica, dermatologista. Ela é de Araxá, que também é Minas, na região do Triângulo Mineiro. E a gente se conheceu na faculdade, na FJF, há um bom tempo. Ela também estudou lá? Ela fez medicina na FJF. A gente começou a namorar, foi em 2009, e hoje em dia a gente já tem, vai fazer 4 anos de casado. Bacana. Dá muito palpite nos resultados da sua cirurgia, não? Não, a gente trabalha junto, porque ela me manda muito paciente, eu mando muito paciente para ela. Então é uma área complementar à outra, a gente se ajuda muito no dia a dia. Tá. O senhor está em Caratinga, no Hospital Irmã Denise, lá no Cazu, né, trabalhando aqui, e é uma cidade interior, Caratinga. Mas vem gente de fora para cá, né, doutor? Vem, na pra verdade. Fazer cirurgia. Na verdade, Caratinga é uma cidade que polariza uma região muito grande. Aqui eu já fiz cirurgia de pacientes de Dom Cavate, Sobralha, que é região até de Valadares, Inhapim, Santa Bárbara, Piedade de Caratinga e muita gente de Caratinga. E até pacientes de outros estados têm vindo procurar a gente aqui, do interior do Espírito Santo. Iuna, Venda Nova do Imigrante, já polariza um pouco para a região de Caratinga quando o assunto é plástica. Tá, e o caratinguense mesmo, ele tem recorrido à cirurgia plástica? Tem. O povo de Caratinga é muito vaidoso. Caratinga é uma cidade pequena e que as pessoas gostam muito de se cuidar. Então, a maior demanda, né, da minha especialidade ainda são dos caratinguenses que têm comparecido lá no consultório. Eu sei que tem toda a questão da ética médica, você não precisa falar nome não, mas tem aquele caso daquela feia demais, aquele feioso demais que o senhor conseguiu dar jeito nele lá? Na verdade, assim, a cirurgia, como é que eu posso responder essa pergunta sua? Tem casos que são mais difíceis, que às vezes demandam um pouco mais de técnica, mais de cuidado,
mas a gente consegue deixar todo mundo bonito. O bonito fica mais bonito, o que é menos bonito também fica bonito. No final, o paciente tem que sair feliz de lá, Até entendeu? porque também não existe ninguém feio, né? O conceito de beleza é muito individual. é Belo né? é individual, exatamente. E sobre as aberrações que a gente ouve falar, principalmente na internet, né? Essas questões de que a pessoa foi fazer uma determinada cirurgia e sai com resultado, com uma coisa fantasmagórica quase, né? Isso é verdade? Isso acontece mesmo? Então, acontece, claro. Mas foi o que eu comentei com você. A cirurgia plástica ela tem que ser traçado, o projeto dela, com muito bom senso. Então, o paciente ele tem que ter noção da expectativa do resultado. Esses resultados que você diz como aberração, que caem na mídia, são por cirurgiões talvez que não teve uma formação adequada, ou foram por pacientes que optaram por fazer procedimentos muito arriscados, que eu inclusive não faço. Então, acaba que o que vai para a mídia é sempre o que, às vezes, o que chama mais atenção, e nem sempre o que chama atenção é aquilo que é bom. Então, a gente tem que canalizar muito o que a gente vê por aí e sempre estar conversando com o médico, ele que é o seu ponto de apoio para você esclarecer qualquer dúvida e ter segurança naquilo que você quer fazer. Eu acho que o grande diferencial do médico é essa proximidade com o paciente, é isso que até o pessoal daqui de Caratinga tem gostado. Porque o paciente tem muita dúvida antes da cirurgia, tem muita dúvida depois da cirurgia. Então, o médico que está em contato com o paciente, ele acaba passando segurança quando ele esclarece essas dúvidas que surgem o tempo todo. Tá. Tem um perfil médio de característica do paciente. Na verdade, assim, eu quero até entrar mais na questão social mesmo. Quer dizer, um perfil econômico, é caro fazer uma cirurgia? É caro fazer, por exemplo, uma lipoaspiração? Na verdade, o perfil econômico que você falou é muito interessante falar isso hoje. Porque até um tempo atrás, só mesmo a classe A que fazia cirurgia plástica, por ser um procedimento muito caro. Hoje em dia, com o amadurecimento da estética, como a gente comentou no primeiro bloco, pacientes de todos os níveis sociais me procuram para fazer plástica. Desde aqueles que têm uma condição financeira muito boa, até aqueles que trabalharam para poder fazer a cirurgia, juntaram dinheiro, vamos dizer assim. E o valor de hoje é um valor que não agrega tanto, por isso que todas as classes sociais nos procuram para fazer plástica. Basta, né, fazer uma economia, porque o procedimento é todo particular, não tem plano de saúde que cobre nenhum, então desde o hospital até o auxiliar, o cirurgião, a internação, todos os cuidados da cirurgia são todos particulares. A estética é toda particular. Né? Isso acaba aumentando. A reparadora não, né? A reparadora, quando a pessoa interna no hospital público, o cirurgião, me parece que o SUS deve cobrir. Isso, depende também do convênio que o hospital tem com o cirurgião. Se o hospital tem um cirurgião plástico contratado, se chegar alguma cirurgia reparadora, algum acidente automobilístico, alguma coisa do tipo, aí o SUS cobre, é isso mesmo. E algumas, plano de saúde costuma cobrir, por exemplo, quando é questão de pós-bariátrica, né, que a pessoa emagreceu muito e tem que tirar excesso de pele, questão de tamanho do seio que está dando problema na coluna, parece que... Isso aí eles têm que passar por perícia médica para avaliar. Agora, com relação ao pós-bariátrico, o convênio costuma cobrir a cirurgia abdominal. As outras, até onde eu sei, não cobre, tem que fazer particular. O pós-operatório, doutor, é um período normal ou exige mais tempo do paciente? A pergunta é o seguinte, a pessoa resolveu fazer lipoaspiração, o homem ou a mulher, ele faz isso no período de férias, quer dizer, ele consegue fazer em 30 dias, fazer e retornar ao trabalho, ou ele vai ter que tirar licença? Não, consegue. Na verdade, a cirurgia plástica, o período de afastamento gira em torno de 15 até 30 dias, a depender do porte da cirurgia. Então, o paciente tem que se programar, se o paciente tem algum contrato ou algum funcionário concursado, ele deveria fazer nas férias, que tem um tempo maior, ou tirar um tempo aí do trabalho, no caso dos autônomos. Mas 15 dias, normalmente, prótese de silicone, 15 dias, uma cirurgia com abdômen, lipo, 30. E normalmente a procura maior são nos períodos de férias escolares, porque como ainda o nosso público maior é feminino, a maioria delas já são mães, então elas optam por fazer nas férias, porque às vezes não tem que levar a criança para a escola. Então acaba que os meses mais procurados para a plástica são dezembro, janeiro, um pouco fevereiro e julho, que é o mês que as pessoas mais querem fazer plástica, porque coincide também com que é o mês de inverno. Porque como a gente faz a cirurgia com os cortes, com os pontos, tem que usar a cinta com um bom tempo, às vezes no inverno o paciente fica menos incomodado com o calor. E tem uma
inter-relação importante, né, da cirurgia plástica com alguns outros cuidados de saúde, né? Porque me parece que depois da cirurgia você tem aí a fisioterapia atua, Sim. né? Porque com drenagem linfática, né? Isso. Quem faz a fisioterapia, tem uma questão da nutrição, agora a psicologia que eu acho que deve ter uma relação muito intensa, né? Porque a pessoa às vezes muda o formato do rosto, muda o contorno do corpo, quer dizer, tem que estar preparada para isso. Na verdade, a maioria delas já chegam lá bem preparadas, bem decididas o que querem fazer. Acho que no pós-operatório o que mais incomoda mesmo é a dor que tem mesmo, que é a cirurgia, e o inchaço mesmo que a gente resolve com as drenagens linfáticas, com a fisioterapia. E fisioterapia também motor, o paciente tem que mexer bem as pernas, tem que andar de forma precoce. Agora, com relação à expectativa de resultado, graças a Deus os pacientes são bem conscientes. Assim, a maioria sabe como que vai ficar, porque já viu alguém que fez. Daqui a pouco, em marketing, a gente fala sobre remorso da compra. No caso da cirurgia, a gente imagina isso sobre um arrependimento de ter feito. Isso acontece? Muito raro. A maioria delas querem voltar e fazer outra depois. Quer complementar, né? Para ficar mais bonito. Depois que faz a primeira, sempre aparece alguma coisa. É por isso que foi aquilo que você falou, da banalização. Então, o paciente não pode banalizar a plástica, não vai lá e faz. É claro que a gente pode sempre melhorar, a gente está aqui para isso. Então, a cirurgia de forma consciente e o paciente conversando sempre com o médico, perguntando até onde que pode chegar. É isso que é o interessante. Bacana. Que é o que dá o resultado que a gente quer. Nosso tempo, infelizmente, doutor Roberto, está acabando, mas só tem 1 minuto para suas considerações finais. Deixar um recado aí para os nossos telespectadores da UNEC TV, da Super Canal TV, da TV Sistec e também para os nossos internautas. Só pode usar essa câmera aqui, por favor. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, ter participado desse programa tão legal. Fiquei lisonjeado pelo convite do professor Eugênio. E eu queria agradecer também à UNEC TV, a TV Sistec e a Super Canal pela oportunidade de ter esse programa à disposição aí de todos os telespectadores. E dentre as considerações finais que eu queria fazer é sobre mesmo a cirurgia plástica, que os pacientes devem procurar sim um profissional habilitado, capacitado, avaliar bastante o local onde ele vai ser operado, se tem CTI, se tem uma estrutura com equipamentos adequados para que ofereça segurança ao procedimento. Então a cirurgia plástica não é só o ato cirúrgico, tem todo um contexto que o paciente deve sim se preocupar, deve correr atrás, deve procurar informações sobre o médico que ele escolheu e desejo a todos vocês uma excelente semana. Muito obrigado pela presença, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui nos nossos estúdios e deixamos aqui o Começo de Conversas sempre à disposição para um bom papo. Ok? Pode convidar que eu volto. Muito obrigado. E você que acompanhou o Começo de Conversa, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.